que delícia que é fazer aniversário, Hoje né, é Gabi? nosso dia, que dia mais Posso feliz. contar uma coisa pra vocês? Hoje temos 7 anos de revista, né? E daqui a pouquinho, na semana que vem, teremos mais 2 aniversários pra celebrar. Porque a vida é uma eterna celebração, né? Temos um depois do outro ainda, a Gabi e Daniel Atala. Pelo amor de Deus, você tá falando o nome da pessoa e não vai botar ela no ar? Ele tá aqui, calma que ele tá aqui. Tá, daqui a Aliás, pouco a o gente... Daniel Atala vem daqui a pouquinho pra contar pra gente sobre a energia do número 7. Porque esse importante. texto que eu falei no começo, sabe quando eu fui pesquisar pra escrever esse texto? Eu achei o texto maravilhoso. Ficou bacana, né? A Ficou Rô me muito ajudou, a legal, gente fez parabéns, 64 mãos, mas eu fiz uma pesquisa grande em torno do número 7, porque realmente a gente usa o 7 o tempo todo. E quando eu fui pesquisar e fui entender um pouco mais sobre ele, eu fiquei impressionada na quantidade, porque a gente imagina, né? A gente fala solto aqui e ali, mas quando a gente compila e coloca tudo num texto só, a gente vê a quantidade de vezes que o 7 foi usado ao longo da história da humanidade. Sim. Então ele tem uma importância suprema. Ele é de uma energia insana, gente. Tem muitas pessoas de algumas vertentes do espiritismo, por exemplo, que usam pingentes do número 7. Sim, E aí, né, energia também. fantástica. Aí eu fui perguntar para alguns dos meus amigos que usam, e aí as respostas deles foram maravilhosas. Porque traz uma energia muito especial. Então a gente está envolvido nessa energia especial e vocês vão sentir ao longo do programa de hoje. E o Dani vai contar daqui a pouquinho pra gente, ele tá aqui no estúdio, tá? E é interessante a gente entender também, porque o 7 também marca uma mudança de ciclo, né? Vamos entender como é que vai ser esse novo ciclo que o Revista tá entrando. E olha que coisa maluca, é o aniversário do Revista sempre dia 2, né, de abril, e 7 dias depois é meu aniversário. Ah, lindo! Dia 9 de abril. Muito bom. Agora, falando em número 7, eu sei que você trouxe, não sei se são 7 aniversariantes, imagino que Não são. Mas você tem também listinhas interessantes que envolvem o número 7, Exatamente. Hoje aqui no programa eu vou relembrar com vocês aí de casa quem foram as 7 pessoas que eu mais detonei. Brincadeira, gente, não é que eu mais detonei, não. As 7 pessoas que eu mais citei aqui no nosso As espaço 7 da mais fofoca. citadas, quer dizer, os top 7 das notícias, quer dizer, As 7 top melhores 7, do né, Gabi 7, Pelim. mas quer dizer que são os 7 que mais causaram. São os 7 que mais renderam. Eu aposto que dos 7, pelo menos 6 viraram novela mexicana, ou não? Porque se causaram demais, viraram novela. Alguns. Eu não trouxe todas as novelas mexicanas, Não? sabe por quê? Por quê? Porque algumas delas acabaram. Tipo, Ana Lavigne e Bruno Gissoni, que aí tava naquele TTT de vai, não vai, nananana. Sim. E vieram outros assuntos depois que a gente nem titulou de novela mexicana. Mas merecia. Então, vocês vão relembrar aqui com a gente quem são esses 7 danadinhos que a gente mencionou um monte aqui no Revista. Significa que eles estão aprontando demais. Aliás, desses 7 aí, eu aposto que tem alguns que quando a gente fala, o pessoal de casa fala, a gente não aguenta mais ouvir falar dessa pessoa. Então, tem gente... Porque a pessoa dá tanto assunto. Assim, a gente trouxe aqui pro estúdio alguns dos nossos fãs do Revista da Cidade hoje para participar do programa. Palmas para os nossos fãs que vieram aqui, o pessoal do fã-clube que veio acompanhar. Vamos mostrar as lindas agora? Assim eu já falo o nome de todas, ó. A Por Mari Pucci, que é a presidente do nosso fã-clube, tá aqui com a gente. Oi, Mari. Lindona! A Mari é a extrema, a outra ponta. A outra ponta. Vamos começar pela outra ponta, aí eu vou falando o nome de todas, as lindas que merecem estar na nossa telinha hoje. Ah, gente, é muito carinho. Obrigada por estar aqui, viu? A Mari é a primeira. Mari, Isso, aí a Mari se chacoalhando, dando beijo pra gente. A Márcia Guiducci, que a gente fala com a Márcia todos os dias aqui, maravilhosa. Todo dia. A Lourdes também tá com a gente. Oi, Lourdes. A Zilda Gomes, que também comenta o Revista todos os dias. A gente fala com a Beijo, Zilda. Zilda. Jariuza também. Jariuza, obrigada beijo, por ter bem. vindo. Vera Lúcia. Olha aí a sempre Vera. participando também, né, Vera? E a Sônia Maria. São todas integrantes do Sônia, fã-clube querida. do Revista da Cidade. Meninas, a gente não é absolutamente nada sem vocês. Deixa eu te contar uma coisa. Ah. Eu não sabia que a Sônia era mãe da Camila Tulinski, que já veio aqui, que apresentava o programa comigo na Rádio Estadão. Que legal! Exato. Lembra quando você, Marise, engravidaram? E eu falei assim, olha, eu acho que é a minha energia, porque todas as mulheres que apresentam o programa comigo engravidaram. Aquela a Camila também. Era a Camila. Exato, filha da Sônia. Da Sônia, que legal! Parabéns, pra você, vovó. viu? Coisa boa. Que delícia. Bom, vamos lá então pra listinha de aniversariantes? Temos, a nossa lista tá curtinha, a gente já vai começar com cantor. Eita, que cara. Ah, não. Ai, gente, eu tô lembrando. Exato, foi essa cena, diretora, que veio na minha cabeça, do Quem é o Cantor, primeira edição. Ai, meu Deus, o que aconteceu nesse dia? Teve uma performance muito maravilhosa. Inesquecível. Vamos lá. Quem é o cantor? Quem é o cantor? Acho que eu vou citar, Quem não então. conhece Severina Chique, que botou uma boutique para a vida melhorar. Mas ele falou certo, tudo bem. Aí a Paty Gonçalves já pegou a barriga. A
Paty ficou assim, maravilhoso. Genival Lacerda, parabéns, feliz aniversário. Genival Lacerda, querido, eu tive o prazer de receber aqui na TV Gazeta. Gostoso. A Paty nesse dia, né, depois que ela foi lá, correu, apertou a buzina, marcou um ponto para mim, para ela que ela era minha dupla, ela saiu dançando com a barriguinha, assim. Botou o dedinho na barriga. E eu lembro que a sua reação foi, eu não acredito. Primeiro da vida que o nome não me veio de bate-pronto na cabeça, normal, não consegui amiga. sair correndo. Normal. Esse aqui eu acho que você vai acertar, que tem outro cantor fazendo aniversário hoje. Tá. Se for aquela música, sabe? Você vai matar fácil. Você não vai ajudar, Rô? Porque normalmente vem um sopinho que me ajuda bem. Você gosta muito dessa música. Muito. Se for essa música que o Gal separou. Mas eu acho que sim, porque o Gal é bem antenado. Quem é a cantora? Quem é o cantor? Cantor? É o Pharrell. Exatamente. Pharrell Williams, parabéns. Então você também é uma delícia, né? Usando essa pegada aqui dos meninos, né? Muito boa. Adoro, parabéns. Aliás, ele é muito bom, né, o Ele Pharrell. é muito incrível. Ele tem outras performances, outras músicas muito boas, inclusive juntando com outros cantores. Outros artistas. Ele fez umas parcerias legais com a Miley Cyrus também. Eu adoro ele no The Voice. Não sei nem se ele tá agora, mas ele não tá mais, mas ele teve uma passagem muito boa por lá. Muito. Beijo pra você, Pharrell. Beijo. E a gente encerra a nossa lista com a Lisandra Souto. Um beijo pra você, Lisandra. Querida. Te acho talentosérrima e linda Parabéns. de viver. Muito bom. E aí, vamos já de listinha? Vamos começar a nossa listinha aqui, porque a gente vai falar dos 7 que mais causaram. Os 7 que mais causaram. Antes de eu falar dos 7 que mais causaram, porque faz parte do meu pacote da noite de ontem, quero mandar um beijo, um abraço para todos os alunos da Universidade FIAN FMU daqui de São Paulo. A palestra? Foi um papo muito bacana mesmo. E aí eu me surpreendi porque parte deles assiste ao Revista da Cidade. Ai, obrigada, então, gente. Como a palestra foi sobre jornalismo na área do entretenimento, muitos ali já acompanham a revista e muitos mandaram um beijo para você. Então, beijo pra vocês. Beijo todos. em dobro pra vocês. Obrigada, Obrigado gente. ontem pela recepção. Aí eu saí de lá, menina, fui correndo pro lançamento do livro do Léo Dias. Conseguiu chegar? Cheguei lá no shopping às 21h58. Eu e o Maurício Sticer, a gente foi junto pra lá. E, menina, foi assim, fechando o shopping, fechando a livraria. A gente, pelo amor de Deus, deixa a gente chegar. Mas ele tava lá ainda? Tava lá. Aí e cheio de gente, né? Porque ele tá arrastando multidões, Tinha né? bastante pessoas. Tinha bastante pessoas, sim. A gente chegou praticamente junto também com o Geraldo Luiz, que foi um dos últimos a chegar. Legal. Enfim, um beijo pra você, Léo. E Beijo, por que eu tô contando toda essa história? Porque a primeira pessoa que a gente vai citar aqui, pra alegria da minha telespectadora maravilhosa, Márcia Guiducci, que ama ela, Anitta! Anitta, a nossa primeira personalidade dentro desses 7 nomes. Ô, Márcia, que a gente... não é porque vocês estão aí que vocês vão deixar de comentar com a gente, então pode mandar mensagem que a gente conversa via Instagram. A gente não pode ficar gritando porque não vai conseguir mostrar vocês, mas pode mandar mensagem aqui no Instagram que a gente vai ler também. Então, a Anitta, gente, eu acho que ela é a número 1 nessa lista de pessoas que a gente mais citou aqui no programa, desde a minha chegada ao Revista da Cidade, né, que foi em agosto de 2016. Porque, gente, desde que eu cheguei aqui, tudo que essa menina faz, eu peguei ela bem no momento de ascensão dela. Quando ela começou a lançar um clipe depois do outro, e na tentativa de falar assim, eu quero ser uma celebridade internacional, eu quero ser Anitta, eu quero ser Anira. Uma atrás da outra. Exatamente. E a gente comentou bastante aqui sobre a ascensão dela. A gente falou muito sobre esse livro bombástico que o Léo lançou ontem aqui em São Paulo. E, menina, dentro desse livro, ontem, aí também uma outra coisa, que é uma notícia que eu vou trazer segunda-feira. Lembra que eu falei pra você de umas tretas que ela tem aí com um monte de famoso e tudo mais? Ontem, eu tive a versão do outro lado de uma grande pessoa, de uma grande artista que tá citada nessas tretas do Léo Dias. Eu falei com uma pessoa que, assim... Você não pode falar que eu não posso falar ainda. Mas eu vou publicar soltar na segunda-feira e segunda-feira eu vou contar pra vocês porque cabe aqui no programa. E difere do que tá no livro? Muito. Mas assim, ai. é surreal. E na hora que eu falar pra você os motivos, você vai falar, Gabi, faz muito sentido. Isso que está no livro... dá a entender que é a versão da Anitta. Não estou falando que o Léo está contando uma mentira, porque muitas das coisas ali são contadas pela própria Anitta. Então, assim, né? Respeito demais o trabalho do Léo, pelo amor de Deus, claro, gente, não é isso que está em xeque. Mas toda história, como vocês de casa bem sabem, não tem só um lado, né? Tem muitas o meu, vezes tem mais que 2, tem 3 ou 4. Exato. Então, assim... segunda-feira, eu peço que vocês fiquem atentos também aqui ao Revista da Cidade, porque vocês vão saber o outro lado de uma grande treta que está movimentando muito os bastidores e a vida da Anitta. Eu acho que, assim, essas informações que eu vou trazer
não sei se vão atrapalhar muito aí a carreira da Anitta, mas vão mostrar que ela não é exatamente a santa que ela prega ser. Porque assim, todas as vezes que a gente contou uma história em que envolvia a Anitta e mais algum artista, a versão dela era sempre assim, estou sendo injustiçada, as pessoas estão contra mim, sacanearam comigo, sempre tinha alguma coisa... Fizeram alguma coisa errada comigo. Pegaram meu dinheiro, sabe? Sempre alguma história envolvendo assim, tipo, eu de novo, a vítima. Ontem, inclusive, eu descobri o porquê da Camila Fialho, que é a antiga empresária dela, ter ido ao aniversário. E a hora que vocês souberem, gente, vocês vão falar, gente... Então, assim, ontem foi um jantar mega despretensioso que eu tive depois do lançamento do livro do Léo. Mas que rendeu assunto pra semana inteira. Eu até paguei a conta, porque eu falei, gente... depois dessa é o mínimo que eu posso vai subir. Exato. Exatamente, porque, sério, gente... É de cair o queixo. Enfim, vamos seguir aqui o nosso baile, porque Parabéns, Anitta, pelo primeiro lugar. Pelo primeiro lugar. Não sei se vai merecer tantos parabéns na segunda-feira, mas parabéns por ter sido a mais citada. Chega segunda-feira, tô louca pra saber tudo isso. A segunda mais citada é a Bruna Marquezine, que, olha só, tem também uma relação com a Anitta, principalmente agora no Carnaval. Só que a história da Bruna Marquezine, a gente vem falando há muito tempo. Desde que eu entrei no Revista da Cidade, ela tava aí na iminência de entrar em Deus Salve o Rei. Aí, Deus Salve o Rei não, ela tava fazendo foi escalada para fazer uma minissérie lá na Globo, que ela fez uma ninfeta, par romântico lá do Murilo Benício. Tinha toda uma história, assim, a gente acompanhou muitos vai e vens do relacionamento dela com o Neymar, os trabalhos horrorosos que ela fez na Globo desde então, as polêmicas em que ela se meteu, as tretas que ela causou, e também falamos muito dos trabalhos humanitários que ela fez fora do Brasil, né? Na verdade, a gente não falou muito, a gente falou das vezes em que ela foi até a África, se doar e tudo mais. A gente citou aqui no programa também. Só que a Bruna Marquezine foi uma das mais citadas. Eu posso falar aqui que ela foi a segunda mais citada aqui no nosso programa, porque tudo que essa menina fazia, um espirro que ela dava, a gente falava, gente, ela espirrou e olha só o hecatombe que aconteceu no planeta, né? Desse jeito, tava desse jeito. Então, parabéns pra você, Bruna, pela sua medalha de prata aqui, de ser a mais citada do Revista da Cidade. Em terceiro lugar, Neymar. Neymar, gente, porque não foi só por conta de todas as coisas que ele fez no campo amoroso, né? A gente falou muito também, zoou muito o Neymar aqui no programa por causa da última Copa do Mundo, que a gente, qualquer coisa, a gente já se jogava aqui no chão também. Ele era assunto de todas as formas, seja no esporte ou no relacionamento com a Bruna, ele tava dando assunto. O relacionamento com a Bruna rendeu muito, a gente falou dos affairs que ele teve também nos intervalos dos relacionamentos com a Bruna. Nos betweens, né? Teve lá a história com Demi Lovato, algumas modelos, teve a festa de aniversário bombástica que ele fez esse ano, teve também o carnaval desse ano, teve aquela propaganda que ele fez logo depois da Copa do Mundo, tentando passar um pano na palhaçada que ele fez lá na Rússia. Não deu certo, a gente desceu o sarrafo aqui nele também. Teve o beijo da Anitta no Mano Ney. Exatamente, várias coisas. A gente chegou inclusive a falar aqui, sabe o quê? Sabe sobre o quê? Sobre aquela dívida milionária que ele tem lá na Espanha. Sim. Na Espanha e inclusive aqui no Brasil. Dívida com imposto, né? Sonegação de impostos. Coisa feia. Enfim, o negócio estava na iminência de levar o povo pra cadeia. Coisa pesada. Medalha de bronze para Neymar. Parabéns. Continua dando assunto que a gente gosta, viu, gente? Por favor. Daqui a pouco você conta mais? Opa, a gente ainda tem mais 4 pessoas pra falar aqui. Temos mais 4 lugares. E tá na sequência mesmo de citados, né? Na sequência. Tá certo. Quem é a posição de número 4 da Vamos falar dela, que é nossa telespectadora, inclusive? Quem? Zilu Camargo. Zilu! Um beijo pra você, viu, meu bem? Parabéns pelo quarto lugar. Quando você quiser, vem aqui trocar uma ideia com a gente Vai também, ser uma viu? delícia te receber, Zilu. Pode trazer Camila, o netinho que tá pra nascer, Todo enfim, mundo. vem com a trupe toda. Vamos adorar. Então, a Zilu, a gente acompanhou muito, né, os desdobramentos da separação dela com o Zezé. Embora o divórcio tenha sido anunciado de fato em 2012, muito antes de eu chegar aqui no programa, né? Os desdobramentos dessa separação, eles foram muito intensos, né? E a gente falou até hoje, né, sobre... Gabi? Sim, continuam. Tem Eles coisa deram até uma hoje. amenizada. Eles deram uma amenizada. Eles deram uma amenizada nas tretas, só que mesmo assim correm muitas coisas nos bastidores. E aí a gente pegou, foi noticiando tudo, de todas as discussões, os pedidos de pensões, os bastidores também envolvendo a família da Zilu, de uma forma geral, nessa treta que teve entre da chegada da Graciela e a família. Enfim, a Zilu sempre foi muito citada. A gente falou muito também sobre os romances dela, né? Porque a gente ficou numa torcida tão grande, tão grande, tão grande, para ela encontrar de fato
alguém que a quisesse sem interesse, alguém que quisesse se relacionar com ela sem pensar na notoriedade que ela pudesse dar, no dinheiro que ela pudesse fornecer. Na projeção, né, que ela pudesse Exatamente. dar na carreira da pessoa, no caso um cantor, né? Exato. E ela entra de cabeça, né? Ela se envolve pra Chuchu, então ela merece realmente alguém que venha cuidar dela, né? Exatamente, né? Eu acho que a Zilu é uma pessoa normal, ela é uma pessoa normal, claro, como outra qualquer, acreditou muito, né, no que as pessoas trouxeram pra ela, e ela levou um pouco, assim, né? Ela apanhou, soube de traição, enfim, um monte de coisas. Zilu, força pra você, um beijo enorme, a gente quer continuar noticiando coisas boas sobre a sua vida, igual o seu relacionamento atual, que você tá indo muito bem. Parabéns um por beijo estar enorme. no top 7. Outra pessoa que a gente falou muito, Ah. Xuxa. Inclusive tem notícia dela hoje aqui pra gente compartilhar, se der pra compartilhar hoje, né? Xuxa, ela foi uma das mais citadas aqui no programa, por quê? A gente pegou, desde quando eu cheguei aqui, eu peguei aquela rabeira da chegada dela na Record. E deu o que falar, né? Tinha Exato. assunto todo dia. Evolução dela dentro da emissora, o fim do primeiro programa, a entrada dela no reality show, questões de saúde, questões da família dela, a Sasha, enfim, muito assunto. O namoro dela com o Juno, que tá indo de vento em popa, e as declarações maravilhosas que ela vem dando desde que ela se sentiu livre para ser ela mesma, né? Então, a última notícia, por exemplo, que a gente deu aqui no programa, acho que nem deu tempo de compartilhar, mas foi uma notícia que eu dei por conta da entrevista que eu fiz com ela na semana passada, que ela até mandou o Juno ir lá depilar as partes íntimas, meu bem, na clínica dela. Ela falou que incomodava ela. Nesse nível, a Xuxa tá nesse nível, entendeu? Ai, falando que esse barato. tipo de coisa sem o menor problema. Sem o menor pudores. problema. Ah. Falando muito também sobre a questão do envelhecimento dela, da autoaceitação, enfim, carreira, um monte de coisa. A Xuxa resolveu soltar o verbo e soltar o verbo com consciência, sem agredir ninguém. Com classe, né? A Se Xuxa tem respeitando e isso, se né? aceitando. E eu acho isso fantástico, porque ela realmente está compartilhando com a gente esse amadurecimento. E mostrando um amadurecimento completo, pleno. Xuxa, você é demais, a gente continua fã desde que a gente nasceu. Parabéns pelo quinto lugar. A sexta pessoa, Ah. a gente citou muito mais pelas tretas e confusões do que pelo trabalho em si. Isso não é legal. Não é mesmo, estamos falando de Wesley Safadão. A gente citou aqui, sim, o casamento dele com a Tiane, gravidez da Tiane, falamos várias coisinhas nesse... A gente falou também com relação a cachê, eu me lembro, todo mundo tava com queda nos cachês e ele continuava com o cachê dele em alta, com os shows dele em alta bombando, legal, isso eram umas notícias boas. Pouco sobre trabalho, por quê? Desde que Milady Mihaly resolve abrir a caixa de Pandora e soltar tudo que ela tinha para soltar a respeito da separação, a guarda do filho, a todas as situações vergonhosas, que eu sentiria vergonha realmente de estar no lugar, inclusive dando os detalhes de como ela foi traída, e o Wesley Safadão tentando responder, enfim, muitas coisas chatas a gente compartilhou aqui. Por quê? Foram tretas que eles mesmos resolveram tornar públicas. Então, Safadão, que está estourado no país inteiro já tem um tempo, a gente infelizmente acabou falando muito mais sobre os barracos da vida pessoal do que a profissão em si, porque elas deram muito mais notoriedade, deram muito mais relevância ao nome dele do que as músicas em si. Triste, né? É uma pena. E se você pensa que ele tá longe de sair daqui do nosso top 7, menina, tá nada. A Milady continua? A Milady continua. Essa semana, por exemplo, vazaram uns áudios bizarros ali entre Milady, mãe do Safadão, não entre Milady, mas da mãe do Safadão, falando umas bobagens. Gente, umas histórias que eu falo... Casos de família. Jesus amada, casos de família, versão Cidade Alerta, assim, sabe? Que o negócio envolve até a ameaça de morte. Umas coisas surreais. Olha que ponto que eles chegaram. Hein? Deus me livre. Punk rock, Deus me livre. Tô fora dessas tretas, mas a gente sabendo, claro que a gente conta. É lógico, né? Porque, né? Estamos aqui pra isso. Wesley foi o sexto lugar? Temos o último, então? Sétimo lugar do nosso Você tem algum palpite, amiga? Eu vou dar umas dicas. Uma pessoa que causou e perdeu o emprego. Causou e perdeu o emprego? Causou. Da Globo. Eu tô falando causou porque, assim, na verdade ele cometeu um crime. Mas tô falando causou, assim, né, pra dar uma amenizada. Ai, gente, tá forçando minha memória. Tá tão calor aqui dentro que eu acho que os neurônios já queimaram todos. Eu não tô conseguindo lembrar. Não, Zé Maier, meu anjo. O Zé Maier. Gente, como que eu esqueci dessa história do Zé Maier? É o taradão da Globo. Verdade. Da Globo. Foi demitido agora há pouco tempo. Pois é. E aí, desde que veio à tona, né, a gente começou a noticiar Zé Maier, pelo menos na minha gestão aqui no Cantinho da Fofoca, antes de dar ruim.
lá na Globo em relação ao que aconteceu nos bastidores da novela Lei do Amor. Eu já vinha falando do trabalho que ele vinha executando na novela, que a novela estava indo super mal, e aí veio essa história à tona de que ele assim, eu vou ter que usar esse termo porque foi o que aconteceu, é como a justiça interpreta, mas não foi julgado pela justiça porque isso não se tornou um processo criminal. Porque ela retirou, Ela né? retirou a queixa. Exatamente, ela retirou a acusação. O que ele fez foi um estupro, né? Ele invadiu as partes íntimas da Suzlen Tonani, que era a antiga produtora de figurino lá da Rede Globo, e sem autorização, por mais que não tenha tido o ato sexual em si, mas o que rolou foi uma violação do corpo da Suzlen, por isso que isso judicialmente é considerado, sim, como um estupro. E desde que isso veio à tona, a gente compartilhou muitas notícias. Veio aquela campanha das próprias funcionárias da Globo, as atrizes, apresentadoras se envolvendo, todo o vai, não vai, Agnaldo Silva querendo chamar Zé Maier para protagonizar a novela dele, a Globo decidindo se ele fica ou se não fica, se dá mais um tempo de folga ou não, a demissão dele lá da Globo, a possível escalação dele na Record para trabalhos, a doença que o José Maier teve nesse meio tempo de afastamento, né? Enfim, foram muitas notícias, muitas notícias. E, infelizmente, nenhuma boa. Nenhuma boa. Vocês viram que aqui no nosso top 7, ninguém merece uma coroa de santo, né, gente? Não. Porque essa galera causou geral. Eu acho que a pessoa que as pessoas mais amenas nessa história toda foram a Xuxa e a Zilu, né? Que meio que tá na dela. Exatamente. Tá deixando as coisas rolarem, na situação ali. Pois Mas vocês viram que são pessoas, ó, que causaram. E vamos continuar causando. Continuem causando o que a gente quer falar. Por favor, a gente gosta de falar de vocês. O Frank, aliás, beijo, querido, tava falando com ele agora há pouco, ele disse que faltou a Joelma. Mas, na verdade, a Joelma causou bastante também, mas a gente foi na ordem de quantidade de Se tivesse o top 10, ela entrava. Certeza. Ela, Gretchen. Certeza. Quando a gente for fazer 10 anos, ela vai entrar. 10 anos a gente faz o top 10.